Gálatas 3, a partir do 6. Há muita gente que pensa que ser filho de Abraão é uma coisa que tem a ver com laços sanguíneos, familiares, ou com a circuncisão, ou com o estar ligado à lei, estar debaixo da lei. Mas o conceito de Nosso Senhor Jesus Cristo, o conceito do Novo Testamento a respeito de quem verdadeiramente é filho de Abraão, nada tem a ver com a circuncisão, principalmente a circuncisão da carne, mas tem a ver com a circuncisão do coração, tem a ver com ser uma nova criatura. Verdadeiro judeu, descendente da promessa, herdeiro de Abraão, herdeiro das coisas que foram prometidas a Abraão, o verdadeiro descendente é o da fé. Porque quando a promessa foi feita a Abraão, Abraão não estava no regime da lei. A lei só veio 450 anos depois de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. E diz o apóstolo Paulo, que escreve aos Gálatas, que o fato da promessa ter sido estabelecida quando Abraão ainda era gentil, como nós. Abraão não era judeu, o judaísmo não existia. Abraão era de Ur, dos caldeus. E ele foi justificado pela fé. Ele não foi justificado porque ele guardava os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não existiam naquela época. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. Os mandamentos, a lei, tem 450 anos depois. E isso, diz o apóstolo Paulo, foi proposital. Deus assim pré-anunciou o evangelho através de Abraão, já dizendo que Abraão seria pai de muitas nações e a sua descendência seria como as estrelas do céu. E os filhos, então, de Abraão, herdeiros da promessa, não são aqueles que estão debaixo da lei, não são aqueles que se circuncidaram, não são aqueles que têm o sangue de Abraão, são aqueles que têm a fé de Abraão, porque Abraão é pai dos que têm fé, e os que têm fé que são verdadeiramente filhos dele e herdeiros. Então, mais judeu é você, ou mais judeu no sentido espiritual, né? Mais Israel é você, mais descendente de Abraão é você do que aquele que tem a lei, do que aquele que tem o sangue, do que aquele que tem a circuncisão. Essas coisas realmente não podem justificar, não podem salvar, não podem dar direito à promessa, porque a promessa foi dada a Abraão mediante a fé, e não mediante a circuncisão, e não mediante a lei, não mediante ao sangue. Então não importa se você tem sangue judeu ou sangue brasileiro, sua etnia, não importa. Não adianta ter o sangue judeu, não adianta ter a circuncisão, não adianta ter a lei e achar que por isso você é filho de Abraão, por isso você já é herdeiro da promessa automaticamente, porque não é assim. E Paulo procura enfatizar isso de todas as maneiras possíveis aqui. E ele ainda diz mais: quando Deus fez a promessa a Abraão, ele fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele não fala aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas a um em particular. E esse é Cristo. Esse é o descendente por excelência de Abraão, e é através de Cristo que nós também nos tornamos descendência de Abraão. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo de todas as promessas. E aí eu vou só agora sublinhar alguns versículos aqui e a gente fecha a questão. Veja só, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é da fé? Quem tem fé em Cristo, quem está em Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Mais abaixo, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem é que é abençoado com o crente Abraão? Os da fé e não os da descendência sanguínea. Se os da descendência sanguínea tiverem fé, como Pedro era da descendência sanguínea, próprio Paulo, a questão não é ser ou não ser da descendência sanguínea, é ter fé. O que traz para você a bênção de Abraão é a fé e ponto final. Não é outro caminho, é a identificação e a ligação com o descendente por excelência. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então não adianta você ser filho de Abraão, ter o sangue,
ter sido circuncidado, está debaixo da lei. De fato, aqui para Paulo, esses estão debaixo de maldição, porque se eles acham que isso é o que basta, eles estão perdidos. Por quê? Porque quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Por quê? Porque a lei exige o cumprimento estrito de tudo que ali está escrito e ninguém há que consiga cumprir. Portanto, você é maldito pela transgressão da própria lei. E qual é a sua escapatória? Você tem que gritar por misericórdia, precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então a bênção de Abraão, a promessa feita a Abraão, chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E esse Espírito foi prometido aos judeus, diversas passagens do Antigo Testamento, seja em Ezequiel 36, seja lá em Joel também. Então, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e no finalzinho, e ao teu descendente que é Cristo. E versículo 19, qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Meus irmãos, o descendente chegou, e o fim da lei é Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, nem debaixo da maldição da lei, estamos na graça, estamos no perdão que jorra da cruz, a quem se fez a promessa foi feita então ao descendente, quem está no descendente acaba sendo herdeiro da promessa. E para terminar, o último versículo, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas não existe lei que conceda vida. Por quê? Porque a lei não capacita você à obediência dela. Portanto, se a lei é dada e você não recebe, juntamente com a obrigação, a capacidade de cumprir, você está numa desgraça só, porque você só recebe o conhecimento e o mandamento e acaba falhando, e portanto, uma vez falhando, você está debaixo da maldição da lei. Então, portanto, a lei não é caminho de salvação para ninguém, e tem gente que se orgulha da lei, só que a lei não é caminho de justificação, não é caminho de salvação. E aí é por isso que aqueles que estão debaixo da lei também continuam e permanecem debaixo do pecado. Tem gente que não tem lei e peca, e tem gente que tem lei e peca. Portanto, a diferença é que uns têm lei e outros não têm lei, mas de fato todos pecaram. Por isso que Paulo em Romanos diz, quer seja judeu, quer gentil, não há um justo sequer, todos pecaram. É assim que ele termina esse texto aqui, né? Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, quer sejam judeus, quer sejam gentios, são pecadores, estão debaixo de maldição, a condenação paira sobre eles e precisam desesperadamente de um remédio, de uma solução que não se encontra na lei, que não se encontra na religião, precisam de um Salvador. Então, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Portanto, os que creem, que são filhos de Abraão, os que creem é que não estão mais agora debaixo da maldição, porque Cristo na cruz carregou a maldição em nosso lugar. Portanto, somos justificados pela fé, somos filhos de Abraão pela fé, somos herdeiros da promessa pela fé. E eu espero que essa passagem das Escrituras seja abençoada. Você, fortalecido sua fé e confiança no Senhor, e há muito motivo de gratidão, porque somos herdeiros da promessa. Amém?